Ok? Queridos, hoje a gente já entra na nossa terceira aula, que é uma parte da química que vai transportar a gente lá para o ensino básico, mas bem básico mesmo, lá no primeiro ano, atualmente lá na 9ª série, né, que o pessoal está tendo esse conteúdo. E é um conteúdo que requer um trabalho pessoal absurdamente grande. Eu vou fazer assim como eu fiz em ligações químicas, vocês têm ali no canal uma postagem com 40 minutos de questões, com moléculas resolvidas. Eu vou fazer isso com nomenclatura. Então, eu sempre faço isso, eu pego ali em torno de, sei lá, 30 nomenclaturas diferentes, substâncias diferentes, eu resolvo uma por uma, mostrando como você pode descobrir... Oi, Bruninha, tudo bom? Como a gente pode descobrir a nomenclatura dessas substâncias? Então, é um trabalho chatinho, mecânico, mas, infelizmente, eu tenho que relatar isso para ti. Cai bastante. Eles gostam muito de falar, o nitrato de cálcio, o sulfato de potássio, o ácido perclórico, desculpa. Eles fazem muito essas associações, então é essencial que a gente faça também esse exercício pessoal, né, individual, de reprodução das nomenclaturas, que sinceramente é o que mais atravanca a vida dos alunos aqui em Inorgânica. Então, a aula 3, que é a nossa primeira aula de inorgânica, ela vai abranger duas das principais funções inorgânicas. São poucas, são 4 efetivamente, só que elas dão um certo trabalho pra gente, né? E o termo inorgânico, ele vem justamente do inanimado, ou seja, do não vivo, do não orgânico, porque há muito tempo atrás se dividia a química dessa maneira, com essa díade de coisas que os seres vivos, os organismos vivos produzem são coisas orgânicas. Coisas que nós temos na crosta, litosfera, manto, núcleo da Terra, são coisas inorgânicas. Isso caiu por terra há muito tempo com a síntese de Wöhler, que era um alemão, que percebeu que os próprios seres vivos produzem sais inorgânicos, como por exemplo, sais de ureia, provenientes, ou sais de amônio que poderiam se transformar em ureia, que está presente na urina de todos os mamíferos. Porém, mesmo caindo por terra essa teoria de que tudo que é vivo produz orgânico, tudo que não é vivo produz inorgânico, é didático, e por ser didático, isso acabou perdurando, isso acabou se mantendo. Então a gente usa de uma maneira didática apenas para explicar de uma forma mais esclarecedora e estudar esses grupos que são bem diferentes dos grupos de compostos formados por carbono, os compostos inorgânicos, certo? Então são só 4 grupos e o primeiro destes grupos é esse grupo aqui, descoberto por esse cidadão chamado Svan Arrhenius, que disse que isso aqui é azedo. O que tem bastante para dar esse gosto azedo, esse azedume nessa solução? Ele falou, tem bastante H+. Então ele começou estruturando justamente o primeiro grupo inorgânico, que é o grupo também mais trabalhoso, o grupo dos ácidos. Então eu vou te convidar a acompanhar comigo o grupinho dos ácidos. Ácidos, ok? Quem são os ácidos, de onde vem, do que se alimenta? Bom, de uma maneira muito, mas muito inicial, a gente pode dizer que ácido é toda espécie que começa com hidrogênio. Apenas por uma questão de costume, né? Porque a gente sabe hoje em dia que tem várias substâncias que são ácidas e não começam com hidrogênio. Porém, todos os ácidos que são clássicos têm na sua fórmula o hidrogênio bem ressaltado, bem visível, chamando bastante a tua atenção, certo? Então a gente pode dizer assim, que o ácido ele sempre vai ser constituído por hidrogênio, a gente vai colocar aqui embaixo para tentar sistematizar a fórmula dos ácidos, X, e depois do hidrogênio, algo que é fundamental, um ânion. Sempre um ânion, tá, pessoal? Isso eu quero tentar trabalhar ao máximo com vocês de uma forma o mais clara possível, né, para que vocês consigam perceber isso. Todo mundo que está ligado ao hidrogênio é ânion. Sempre, sempre, sempre. Não interessa quem esteja ligado, porque tem até alguns ácidos mais complexos cujo ânion é formado até por alguns metais. Como, por exemplo, ácido permangânico, ácido crômico. Existe isso sim. E é legal para que tu construa na tua cabeça essa ideia de ácido, que todo mundo que está ligado ao hidrogênio vai ser o ânion do ácido. Por quê?
Bom, a gente já vai ver isso, mas antecipo para vocês, obviamente porque o hidrogênio é o átomo mais simples que existe em todo o universo. Ele é formado por um próton e um elétron. Então ele é simples demais para não sucumbir aos desejos e, digamos, potenciais dos outros átomos, ok? Então não entendi nada que tu falou. Tá, vamos devagarinho então. Primeiro, fórmulas. Vamos lá. Para começar a construir a inorgânica de uma maneira, repito, bem didática. Ó, vamos supor que tu escreva HCl. Tá vendo? Ó, o H vai ser sempre o hidrogênio. Tu vai ver agora o H+ dos ácidos. O cloro é um ânion. Sempre vai pegar esse elétron do hidrogênio, que é justamente o que faz dele um ânion. Por exemplo, vou fazer agora um ácido um pouquinho maior. Olha ali, ó. H, presta bem atenção, SO4. H2SO4. Tá vendo esse 2 ali, ó? Indica que tu tem 2 hidrogênios. E tudo que está ligado a estes 2 hidrogênios é o teu ânion. Então o teu ânion vai ser o SO4. Vou colocar aqui um pouquinho maior, inclusive, H3PO4. Tá vendo? H3PO4. São 3 hidrogênios e tudo isso aqui, todo esse PO4 é o teu ânion. Sempre, sempre assim. E para finalizar, como comentei contigo, é um pouco diferente, porque é formado por um metal, H, presta bem atenção, MnO4. MnO4. Tá vendo? O MnO4 é o teu ânion. Então eu vou circular aqui para vocês quem é o ânion, para vocês já começarem a aguçar essa percepção assim na cabecinha de cada um. Ah, ó, tá ligado ao H, ele é ânion, ele é ânion. Mas e por que diabos ele é um ânion? Eu não entendi muito bem isso, porque ao meu ver, para ser ânion precisa ganhar elétron. De quem esse Cl, esse SO4, esse PO4 ganha elétrons? Essa é uma resposta muito fácil. Vou responder para ti aqui. O Arrhenius já havia descoberto isso lá no século XIX, no início do século XIX. Funciona assim, ó. O hidrogênio é um átomo muito, muito fraco. E o hidrogênio, ele sempre faz apenas uma ligação. Então eu vou chamar o ânion de A, ok? Ele faz uma ligação simples, assim. Ó, é hidrogênio, vamos supor que eu tenho um ácido com hidrogênio só, e aqui está o ânion, dessa maneira. Como o hidrogênio ele é muito, muito fraquinho, sempre o hidrogênio vai ser o polo positivo dessa ligação. Então ele vai ficar positivo, como tu pode ver aqui. E quem está ligado a ele vai ser negativo. Porque o hidrogênio tem uma eletronegatividade muito baixinha, ele é muito fraco, então todos os outros átomos são mais fortes que ele e puxam mais para si os elétrons da ligação. Feito isso, a gente, por exemplo, pode encontrar esse ácido em meio aquoso. Se eu puser ele em meio aquoso, a gente está brincando com coisa séria, né? Porque vocês sabem que a água, ela é, para a molécula, bastante polarizada. Ela tem um polo negativo e um polo positivo bem acentuados. E se ela tem polos bem acentuados, ela faz interação com esse ácido. Desse jeito. Olha só. Ela faz assim, ó. Ela fica puxando esse H aqui e fica puxando o A para o outro lado. Né? Então a gente pensa num sistema aquoso com várias molequinhas de água interagindo, passando, agitadas. Essa agitação, obviamente, vai causar uma interação com as partículas do ácido e como o hidrogênio é um átomo muito frágil, é um átomo muito simples, ele sempre vai sucumbir a essa interação. E o que vai acontecer aqui, queridos? Olhem só, quando a água puxa para um lado, a outra água puxa para o outro, ocorre isso, ó. Quebra. Ao uma quebra, a água puxa o hidrogênio consigo para cá. Tá vendo? Assim. Olha quem é que veio junto ali. Vou colocar para vocês o hidrogênio. Desse jeito. Tá ali o hidrogênio bem ressaltado, bem grande. Tá vendo? E o A vai lá para o outro lado. Vai ser atraído pela outra água. Vai ser solvatado, que é como a gente chama na química, que é justamente a ação que o solvente faz
para com o soluto. Tá, mas e daí? Onde é que está a grande novidade disso tudo? A grande novidade disso tudo está nesses dois elétrons aqui. Vocês estão vendo eles? Ó, na hora de fazer a cisão, como o hidrogênio ele é muito, muito fraco, sabe quem é que fica com o elétron da ligação? Não é o hidrogênio. É sempre o ânion. Por isso que ele vira um ânion. Por isso que a gente chama ele de ânion. Na hora de fazer essa quebra, esse elétron do hidrogênio sempre vai ficar aqui com esse átomo que está ligado a ele. E dessa forma o hidrogênio sai sem elétron, porque ele é muito fraco, ele só tem um próton no núcleo puxando o seu elétron, que é pouca coisa. Logo ele se rompe e sempre cede o seu elétron, que vai ficar justamente aqui com o A. Ó, o A vai ficar com o elétron que ele tinha da ligação inicial, que é o elétron bolinha. Eu vou até dar uma colorida diferente aqui para tentar deixar mais didático. Tá aqui o elétron que o A possuía anteriormente, tá vendo? E o elétron do hidrogênio, que agora é novidade. Então ele vai ter o seu e vai ter aqui também o elétron do hidrogênio recebido. Professor, mas aí vai ficar H+, ou tipo, vai ser 0? Sempre mais, porque ele perdeu um elétron. Quando perde um elétron, fica mais um. Se for 0, ele está neutro, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Tudo bem? Então, isso acontece sempre em qualquer partícula de ácido, em qualquer substância que seja classificada como ácido. Por isso, toda vez que a gente vai analisar um ácido, a gente sempre precisa lembrar da teoria de Arrhenius. Nesse livro até eu fiz uma parte especial ali com teorias modernas ácido-base, que já não são mais tão modernas assim, mas são um pouco diferentes. A mais importante delas, assim, para a inorgânica de verdade, é a de Arrhenius, que é a primordial, é a primeira, é a originária, digamos assim. Então é sempre interessante saber o que diabos é um ácido para Arrhenius. Vou colocar aqui para vocês. Sven Arrhenius, o que é um ácido? O sueco Sven Arrhenius disse o seguinte, vou colocar aqui para vocês. Teoria de Arrhenius. Teoria de Arrhenius. Arrhenius. Oi. Exato. Com o H, aqui não. Aqui não. Agora. Oi? Então, aqui não. Só se isso aqui for flúor, oxigênio ou nitrogênio. Também não. A ligação de hidrogênio é uma ligação molecular, nunca uma ligação atômica. Então, isso aqui, por exemplo, não é uma ligação de hidrogênio. Isso é uma ligação covalente polar. A ligação de hidrogênio é a ligação entre esse oxigênio, por exemplo, esse hidrogênio e esse oxigênio. É a ligação entre o H de uma molécula e o oxigênio de outra molécula. É entre, por exemplo, o H da timina com o oxigênio da guanina, por exemplo, nas bases nitrogenadas. Então é sempre o H de uma molécula com o O de outra molécula. Ah, mas não faz sentido, porque aqui é H. Tá, mas é que a ligação de hidrogênio, ela é uma ligação atípica porque as polaridades são muito altas para moléculas. E essas diferenças de polaridade só são tão altas quando na ligação atômica ocorre H-FON. Se na ligação atômica houver H-FON, H com F, com O ou com N, os polos ficam tão ressaltados, tão intensos, que entre moléculas surgem ligações de hidrogênio. Tudo bem? Então, em pouquíssimas palavras, querida, para haver uma ligação de hidrogênio entre moléculas, é necessário que dentro da molécula exista um H-FON. Se não houver dentro da molécula um H-FON, não tem ligação de hidrogênio. Então, pode ser uma ligação de hidrogênio aqui? Pode, se isso aqui fosse um flúor, se isso aqui fosse um oxigênio, se isso aqui for um nitrogênio, pode haver. Agora, se esse A não for FON, aí não pode. Por exemplo, se o A for um cloro, isso aqui não é uma ligação de hidrogênio. Tudo bem? Bom, vamos lá. De nada, disponha. A primeira teoria é a mais simples e, sinceramente, é a que vocês mais vão usar, que a gente chama de teoria de Arrhenius. O Arrhenius disse que todo ácido é
composto que em meio aquoso libera o H+. Então funciona assim, ó. Vou colocar para vocês a fórmula genérica e a gente vai começar a fazer esse processo chamado de ionização. Ó, vamos supor que eu tenho ácido HXA. Quando eu o coloco em meio aquoso, queridos, vai acontecer isso, exatamente como o professor te mostrou. A água puxa os hidrogênios e ao puxar os hidrogênios, ela sempre vai arrancar os hidrogênios, que vão ficar assim, ó, positivos, pois como a Vicky falou, né, perdem os elétrons, e o número de hidrogênios vai definir quantos elétrons o ânion vai receber. Dessa maneira. Por exemplo, se um ânion tiver ligação com 3 hidrogênios, ele vai ganhar um elétron de cada hidrogênio. Portanto, ele vai ficar com uma carguinha -3. Se o ânion tiver ligação com 2 hidrogênios, ele vai ganhar elétron de 2 hidrogênios. Então ele vai ficar com uma carguinha -2. Pá, muito difícil isso. Esse X aqui, baixo astral, não consigo ver. Se ele tá aqui, como funciona isso? É a regrinha da tesoura. Boa e velha regrinha da tesoura. Como ocorre uma ionização, eu posso usar a regra da tesoura. Para ficar mais claro o que eu estou mostrando para vocês agora, eu vou ionizar com vocês vários ácidos para vocês perceberem isso. Como tu pode perceber aqui, ó, na classificação dos ácidos, que são chamados de monoácidos, diácidos, ternários, binários, quaternários, né? Eu vou começar com essa primeira classificação de ácidos, que é a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. E aí eu vou fazendo para vocês as ionizações aqui para que isso fique mais esclarecido. Oi, Gustavo. Não existe um ácido que não esteja em meio aquoso. Ele só pode ser ácido se estiver em meio aquoso. Porque segundo a teoria de Arrhenius, todo ácido, como tu bem disseste, é a espécie que em meio aquoso libera o H+. Se não liberar o H+, não é um ácido. Então, para que um ácido seja ácido, parece estranho e até paradoxal, né? Como um ácido não vai ser ácido. Então, se ele não se comportar como um ácido, ele só vai se comportar como ácido se ele estiver em água. Porque em água, querido, ocorre exatamente isso que eu acabei de te mostrar, cujo nome é, ou se chama, ionização. Algo que não é um íon, tu tá vendo? Se transformou em íons. O nome disso é ionização. Então eu vou escrever agora para vocês as ionizações de monoácidos, diácidos e triácidos para vocês verem e perderem um pouquinho o receio. Certo? Oi. Tem faltou a palavra, que começa com H e não seja água. Ah, não. Só a água. A água deveria ser ela era um ácido há muito tempo atrás. Ela passou a ser óxido depois das teorias e com o estudo, enfim, com o aumento daquele arcabouço teórico, o pessoal descobriu que ela era um óxido, não um ácido. Mas só água. Nos exercícios, quando for alguma coisa de ácido e mostrar a reação, tipo, eu tenho que me lembrar que vai ser dissolvido, não vai ter o H2O. Exatamente. Vai ter a taxinha da já dentro dissolvido. Isso aí. Água na... Exatamente. Exato. Tu não vai, mesmo que ele não escreva água aqui, quando ele te, quando ele te propor uma ionização, tu tem que imaginar que a água esteja ali. Tudo bem? Oi. X é o número de átomos de hidrogênio. Eu vou mostrar bem para vocês. Eu queria colocar primeiro uma forma genérica para tu olhar e criar dúvidas olhando para ela. E agora que tu olhou para ela e começou a criar dúvidas, como por exemplo, o que é o X? Por que o X está aqui? A gente pode resolver essas dúvidas de uma maneira mais substancial? Assim, reações de ionização. Ionizações. Ionizações. Primeiro, como o Gustavo falou, a ionização ela só acontece com substâncias que são covalentes moleculares e que formam íons. Se ela é iônica, não ocorre ionização. Ela já é iônica, ela já é um íon, ela não virou um íon. Tudo bem? Então, eu vou começar aqui com vocês bem devagarinho, falando dos monoácidos. Monoácidos.
Outra coisa, muitas provas de química gostam de sacanear o aluno chamando de ácidos monopróticos. Monopróticos. Alguém consegue entender, queridos, por que é monopróticos? Alguém poderia me ajudar a entender isso? Pensa um pouquinho, vai maturando essa... Isso, muito bem. Vai maturando essa pergunta. Por que eu posso chamar de monoprótico? Que estranho isso, né? Vou mostrar para vocês. Eu vou pegar um que é um clássico aqui, super importante, que é o nosso ácido responsável pelo trabalho do suco gástrico, que é o ácido muriático. É o HCl, é um dos mais importantes que existe. Se eu colocar ele aqui em água, em meio aquoso, tudo bem, como a Vicky falou, mesmo que a água não esteja ali, eu vou arrancar o H do cloro. E sempre que eu faço esse ato de cisão, de separação, segmentação, por favor, é só lembrar que cada hidrogênio deixa o seu elétron para o átomo com o qual ele faz ligação. Cada hidrogênio deixa o seu elétron para o ânion. Por exemplo, se houvesse 5 hidrogênios aqui e eu arrancasse os 5, este cloro receberia 5 elétrons dos hidrogênios, pois os hidrogênios são fracos. Então, o que é o X que está ali em cima? Eu não consegui entender. Querido, o X é o número de hidrogênios. Ó, tem um hidrogênio só. Então, quando eu arranco esse hidrogênio, como a Vicky falou, sai sem o elétron. Porque ele perde o elétron na hora de se separar. E para quem é que foi esse elétron? Obviamente para o átomo que está formando ligação com ele, que é o cloro. Então vai ficar cloro menos, assim. Isso é uma ionização. Sabe por que a gente chama de monoprótico? O que é o próton? Estou confuso. H+, pessoal, é só um próton. Porque se o hidrogênio ele tem um próton e um elétron, e ele perde o elétron, ele vira só o quê? Próton. Então é muito comum vocês encontrarem essa expressão, tá? Ah, esse aqui é um monoprótico, esse aqui é um diprótico. Quantos prótons tem ali? O próton é sempre a expressão relacionada ao hidrogênio, porque quando o hidrogênio perde seu elétron, ele acaba ficando com um próton. Então eu vou colocar para vocês aqui o X, eu vou dar uma coloridinha no X aqui para ficar diferente, para chamar mais atenção, ficar mais didático. Vou colocar ele aqui, ó, dessa forma, roxinho, tá? Roxinho. Vamos ver aqui o X, ó, tem um hidrogênio, então tem que ser um hidrogênio. E aqui em cima no cloro, tá vendo? Ó, X, como é 1, vai ser 1. Desse jeito. Ok? Olha, não entendi nada. Cada hidrogênio doa o seu elétron para o ânion. Cada hidrogênio doa o seu elétron para o ânion. Se eu tenho um hidrogênio, ele doa o seu único elétron para o ânion. Então o ânion só recebe um elétron. Tá, mas faz outro para eu ver aí. Claro, prazer. Vou fazer aqui um diprótico. Diácido. Diácido ou diprótico. O que é um diácido? Os diácidos são ácidos com 2 hidrogênios. São chamados também de dipróticos. Dipróticos. Os diácidos ou ácidos dipróticos são ácidos que possuem na sua constituição 2 Hs. Então ele vai ser assim, ó, H, tá vendo? 2 alguma coisa. H2, dessa maneira. E aí vem o S, por exemplo, o SO4. Vou usar um super importante aqui que é o sulfato. SO4. Como é que eu faço para separar esse hidrogênio ali? É bem fácil. É só arrancar os hidrogênios. Ó, a gente vai colocar aqui em meio aquoso, bota em água e a gente vai arrancar. O H2SO4, ele possui 2 hidrogênios. Então como é que eu vou retirar? Eu vou ensinar para vocês 2 formas diferentes de tentar enxergar de uma maneira mais rápida isso, ok? A primeira, que na minha opinião é a mais fácil de todas, é, como a gente conversou, sempre circula quem é que está ligado ao hidrogênio, desse jeito, e coloca do lado as ligações com o hidrogênio, como eu vou fazer aqui para ti, assim. Aí tu vai te dar conta que o hidrogênio, ele está ligado ao SO4, tá? E é ele que a gente vai arrancar. A gente vai arrancar o hidrogênio. São 2 hidrogênios ligados a um SO4. Então, quando eu jogo em água, algumas águas puxam o SO4 para um lado e outras águas puxam os hidrogênios para outro.
Portanto, eu vou ter aqui a saída de 2 hidrogênios. Ó. H+, tá vendo? Esse aqui e esse aqui, são 2 prótons. Por isso que é diprótico. E o SO4 ganhou um elétron de cada hidrogênio. SO4 menos 2. Cada hidrogênio doou um elétron para ele. Então, essa é uma ionização de diácidos. Eu vou ter um total de, prestem bem atenção, olha o roxinho ali, 2H+, tá vendo? São 2H+, desse jeito, mais SO4. Vou colocar aqui o SO4 separadinho. Ele é um ânion composto. Viu por que ele é composto? Vou mostrar para ti ali, ó. Ele é composto justamente por isso, queridos, porque quem sai dessa ligação não é o oxigênio ou o enxofre. Quem saiu foi o hidrogênio, por exemplo. E ao sair da ligação, ele deixa com SO4 os seus elétrons. SO4 menos 2. Dessa forma. Assim. Quando tu separa isso aqui disso aqui, na separação o elétron fica sempre com o ânion. Fica, a gente fez isso em ligações químicas, lembra? Ó, o enxofre, ele é o átomo central, S. Ele está ligado a 4 oxigênios. Então tem uma ligação dupla aqui, tem uma ligação dupla aqui, tem uma ligação simples aqui, e tem uma ligação simples aqui. A ligação que ocorre é sempre com o hidrogênio. Ó. Aqui, hidrogênio e oxigênio, tá vendo? Hidrogênio e oxigênio, assim. Então, quando tu joga isso em água, o elétron que sai é esse aqui, ó. Ó, aqui tá a ligação covalente. Aqui tá a ligação covalente, tá vendo? Quando a água encosta aqui e puxa os hidrogênios, esse hidrogênio sai e esse hidrogênio sai também. Eu vou colocar para vocês ali. Para vocês não fazerem isso o tempo todo, como a gente fez em ligações, pessoal, que obviamente não vai dar certo, a minha sugestão é que vocês façam sempre como eu mostrei aqui. Sempre coloquem entre parênteses o ânion e lembre que não importa como seja o ânion. Ou o que eu quero dizer é, não interessa quantos átomos ele tenha. O hidrogênio, quando sai, sempre vai deixar o seu elétron com esse ânion. Tá? Eu vou colocar aqui maior para vocês verem, para ficar mais claro. Ok? Mas, repito, é um trabalho sem fruto algum. Não dá para ficar fazendo isso o tempo todo, senão vocês não vão conseguir progredir aqui nessa parte de ácidos. Porque, afinal, tem ácidos com estruturas muito grandes, confusas, muitos átomos. Isso dificulta bastante a nossa vida. Sim, tanto num sentido quanto no outro, obviamente, pode ser sim. Bom, olha só, H2SO4, como seria um H2SO4? Nos ácidos, sempre o átomo central é o do meio, esse aqui. Como é que funciona? Ó, como a gente viu, o S é o átomo central e os oxigênios estão ligados ao S, dessa forma, assim. Pronto. Onde estão os hidrogênios? Os hidrogênios, eles não ficam ligados ao enxofre. O grande problema dessa parte é que na hora de representar, por ser uma representação mais antiga, a gente não coloca o hidrogênio com o oxigênio, que é com quem ele está formando ligação. A gente coloca o hidrogênio do lado do elemento central, infelizmente, dando a impressão de que o hidrogênio está ligado ao enxofre. Não está ligado ao enxofre. Ele está ligado ao oxigênio, aqui nesse caso. Então, ó, aqui está o elétron do hidrogênio, aqui está o do oxigênio, assim. Quando a água chega e faz a interação, a água vai arrancar os hidrogênios. E essa partícula que antes estava dessa forma, vai acabar ficando assim, ó. S, dupla O, dessa maneira, oxigênio, oxigênio. Tudo bem? Ganhou o elétron do hidrogênio, ó, menos aqui, tá vendo? Ganhou um elétron do hidrogênio, ganhou outro elétron do hidrogênio. E aqui estão os H+. H+ aqui, H+ aqui, dessa forma. Por isso ficam H2SO4 menos 2. Desse jeito. Tudo bem? Me fiz entender?
Então, todas as partículas são assim, queridos. Fica muito trabalhoso fazer a estrutura molecular de todas elas. E às vezes até confuso, porque como vocês bem viram, eu tive que resgatar lá o sulfato das aulas de ligação química que a gente montou, carbonato vai ser a mesma coisa e assim vai. Então vocês não precisam montar toda a estrutura como eu fiz aqui. Tu pode simplesmente escrever como a gente fez ali do lado. Afinal, se tu observar, ó, não tem dois Hs ligados a um SO4, sim ou não? Então, exatamente desse jeito. Aí tu fica mais rápido, mais prático, mais dinâmico. Oi? Porque a quantidade de H vai indicar o número de hidrogênios ionizáveis. Então, por exemplo, ele é um monoácido porque ele ioniza apenas um hidrogênio. Ele vai ser um diácido quando ele ioniza 2 hidrogênios. E assim por diante. Vou mostrar o triácido para vocês verem ali direitinho como vai ficar. E aí, no caso, tu sabe o nome? Porque tu teve a regra da tesoura, né? O hidrogênio sempre é mais um nos ácidos, ele sempre é H+. Então, cada hidrogênio doa sempre um elétron. Então, basicamente, basta tu observar quantos átomos de hidrogênio o ácido tem para tu saber quantos elétrons o ânion ganhou. Por exemplo, se o ácido tiver 4 hidrogênios, o ânion ganha 4 elétrons. Se o ácido tiver 5 hidrogênios, o ânion ganha 5 elétrons. Então, o NOx dele vai ser -5, -4. Aquele tem 1 hidrogênio, ganha 1 elétron, NOx -1. Aquele tem 2, ganha 2 elétrons, NOx -2. Tudo bem? Tem algumas pequenas exceções que com o fósforo apenas e o arsênio. Fósforo é o único que a gente recomenda, assim, eventualmente lembrar, mas eu vou ser franco, nunca cai, né? Que são ali os ácidos piro, enfim, fosfórico, metafosfórico e ortofosfórico. Professor, como é que tu dirá que tu não vai virar água? A gente não chegou nos hidrácidos ainda, Vicky. O hidrácido ele é um ácido sem o oxigênio. Nenhum ácido vira água. Todos os ácidos são ácidos, ok? O que acontece é que quando eles estão em meio aquoso, eles acabam ionizando os hidrogênios. Hidrácido é o ácido que não tem oxigênio. Oxiácido é o ácido que tem oxigênio. Isso, o oxiácido, como é que ele não vai virar água? Ele não vira, tá aqui, ó. Ele não vira água. Todo ácido se separa em H+ e o seu ânion. Água é água, ninguém vira água, né? Só se for uma reação química, um outro processo, onde uma outra substância vai gerar água. Ácidos não geram água. Eles se ionizam, separam H+. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou apagar então esse pedacinho para escrever o triácido ali para vocês verem. Ó, o que é um triácido? Um triácido é um ácido que tem 3 hidrogênios, consequentemente vai ter 3 H+, certo? Deixa eu colocar ali mono de triácido. Triácido. Assim. Ele pode ser chamado também de ácido triprótico. E assim vai, eu não vou colocar mais aqui, porque já fica um tanto quanto, né, perceptível. A gente já começa a perceber que, então o número de Hs indica a classificação do ácido. É justamente isso. Então isso aqui seria um ácido triprótico. Triprótico. Ok? Como assim? Como seria aqui esse ácido triprótico? Não entendi. Vou desenhar para vocês, vou fazer um exemplo super clássico aqui para tu ver, que é um dos mais famosos, que é o H3PO4. Como é que eu enxergo isso assim para eu começar a construir na minha cabeça o H3PO4? Bom, como eu havia mostrado para o Gustavo, vocês podem pensar no H3PO4 como ele realmente é, que é assim, como nós fizemos nas aulas de ligação química. Ó, esse é o fósforo, esses são os oxigênios. E os hidrogênios, eles estão ligados ao oxigênio, dessa maneira, ok? Isso é um H3PO4. Fica muito ruim para tu fazer toda a estrutura dessa ligação. Então é muito mais fácil a gente fazer a seguinte representação. Bota um parênteses ao redor de todo mundo que vem ou surge depois do hidrogênio. Não interessa quantos átomos tu tem ali, coloquem um parênteses ali em volta. E aí vocês fazem as ligações com o hidrogênio, queridos. Ó, se são 3 hidrogênios, tu faz assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
fica muito mais fácil para desenhar e muito mais prático. Ok? Dessa maneira. Deixa eu colocar só mais para baixo aqui o PO4 para ficar melhor. Tá aqui o PO4, desse jeito. PO4. Fechou. Façam desse jeito. Lembrem, por favor, que cada hidrogênio que é retirado sempre vai deixar o seu elétron com o ânion, vai transformar o outro átomo em ânion. Então, por exemplo, é bem fácil de lembrar. Cada hidrogênio retirado é um elétron doado. Cada hidrogênio retirado é um elétron doado. Então, se eu arrancar os hidrogênios daqui, olha só, eu vou ter PO4, assim, e cada hidrogênio que foi arrancado é um elétron doado. Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Aqui está o elétron, tá vendo? Oxigênio menos. Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Está aqui o outro hidrogênio arrancado, outro elétron doado. Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Está aqui o outro hidrogênio arrancado, tá vendo? Está aqui o elétron doado. Então, como é que vai ficar a estrutura dos íons? Eu vou ter 1, 2, 3. 3H+. Tá? E um PO4 menos 3. Porque cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Tá vendo? Ó, arranquei aqui, ó, 3 hidrogênios. Vou ter H+, H+, e H+. E esta coisa, este grupo de átomos chamado de fosfato, PO4, vai ter 3 elétrons recebidos. O senhor é meio burro. Alguém poderia me explicar por que o PO4 tem 3 elétrons recebidos? Vou repetir para vocês. Porque cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Quantos hidrogênios ele tem? Se tivesse 5, quantos ele teria recebido? E assim vai. Porque cada hidrogênio arrancado, vou parar, mas é um elétron doado. Então não esquece dessa, é bem fácil. Como a gente tem 3 hidrogênios, 3 elétrons doados. E na hora de escrever isso, é importante salientar, tá? Vou colocar aqui para vocês, a gente vai escrever dessa maneira, ó. Coloca aqui, são 3 Hs, né? Eu não preciso desenhar cada H um por um. Então a gente coloca, ó, 3H+, é a forma de escrever a equação, mais o PO4 menos, mais o PO4 menos 3. Certo? Se vocês observarem bem, é exatamente igual à fórmula genérica que o professor mostrou para ti, ó. Tá vendo? O X, que é o número de hidrogênios, tá aqui, sempre vai ficar aqui na frente do hidrogênio e também vai indicar a carga que o ânion recebeu, porque cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. É uma exceção. Vou mostrar para vocês, já vou chegar ali nesses casos. Tudo bem? Queridos, vocês entenderam isso, sim ou não? É só para marcar aqui a hora. Fechou. Não deu. Tá pronto. Tudo bem? Me fiz entender? Vocês entenderam isso, sim ou não? Ok. Bom, agora eu vou passar para vocês algumas pequenas exceções que acontecem e também um cuidado que tu tem que ter, porque esses ácidos que são ácidos dipróticos, tripróticos, eles não perdem os elétrons de uma vez só. E como as provas estão ficando mais chatinhas, mais difíceis, eu acho que vocês têm que ter cuidado com o mecanismo de ionização. Então eu vou fazer para vocês aqui um mecanismo de ionização e depois eu vou mostrar para vocês 2 exceções para isso, para essa ionização dos ácidos, que sinceramente, vou ser franco, nem aparecem efetivamente. Então de resto, vocês precisam apenas lembrar, queridos, que cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Tudo bem? Bom, vou fazer então essa primeira observação. E também eu queria chamar a atenção de uma classificação que é meio sem sentido, mas vocês podem ter eventualmente em uma ou outra questão, que é com relação ao número de elementos presentes no ácido. Por exemplo, se o ácido tiver 2 elementos presentes, ó, tu vais ter um ácido com 2 elementos. Ao invés de dizer 2 elementos, algumas provas de propósito, só para te confundir, podem chamá-los de binários, ok? Binário corresponde a 1, 2 elementos. Pode ter também ácidos com 3 elementos, como aqui o HCN.
Então, se tu tiver 3 elementos constituindo a fórmula de um ácido, a gente chama de ácido ternário, tipo terciário, sabe? O prefixo ter corresponde a 3. Então, 3 elementos, ternário. E se tiver 4 elementos, quaternário. Obviamente, não cai também, isso não é uma coisa comum, mas se alguém quiser comprometer uma questão, pode jogar no meio essas avaliações quanto ao número de elementos, ok? Então, como eu falei para vocês, eu vou fazer aqui um cuidado. Tem que ter um cuidado muito grande em algumas coisas, tá, pessoal? Ó, cuidado. Cuidado. Vou chamar 2 atenções aqui de vocês. Cuidado. Primeiro, mecanismo de ionização. O mecanismo de ionização, mecanismo de ionização. Ionização. Ele acontece em partes. A ionização não acontece de uma vez só. Ela é escrita em etapas. Então, se um ácido sofre 3 ionizações, como é o caso do H3PO4, não acontece assim, 3 H saem de uma vez só. Não. Primeiro é arrancado um H, depois é arrancado outro H e depois é arrancado outro H. Cada reação tem a sua própria equação. Isso pode ser um pequeno problema dependendo da questão. Tá? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Vou apagar aqui o H3PO4, ok? Eu queria te mostrar um mecanismo. Se cair, eles vão colocar com um diácido. Isso eu te garanto. Já caiu, inclusive, recentemente. Então, eu já quero chamar a atenção de vocês para isso. Ó, eu vou fazer um clássico aqui para ti, tá? Essa é a primeira ionização. Primeira ionização de um diácido. Ionização. Ionização. Se um ácido é diácido, ele vai sofrer 2 ionizações. A primeira, vou pegar aqui um clássico, ácido carbônico. Eu vou pegar esse aqui, inclusive, porque esse aqui está presente na respiração celular, no nosso sangue. Então vocês vão ouvir muito o pessoal da biologia falando, por exemplo, o Zé, né, que é aí o meu compadre, falando, vocês produzem muito bicarbonato no sangue e tal, carbonato e assim vai. Então, de onde vêm essas coisas, essas palavras? Vem daqui. A primeira ionização dele é o primeiro hidrogênio arrancado. Fica assim, ó, primeiro H+ arrancado. O primeiro H+ arrancado vai produzir isso aqui, ó, um H+ arrancado, tá vendo? Olha aqui que vai formar esse ânion aqui. A gente chama esse ânion, eu vou te pedir encarecidamente para tu anotar isso, bem ressaltado. Bicarbonato. É um nome vulgar, todo mundo conhece ele assim. O nome oficial é hidrogênio carbonato, mas todo mundo chama ele de ânion bicarbonato. Vale a pena já decorar, tá, pessoal? Esse é o bicarbonato. Então, essa é a primeira ionização desse ácido diprótico. Agora vamos ver a segunda ionização dele. Repetindo, as ionizações não acontecem todas de uma vez só. Elas acontecem por etapas. Segunda, ionização. A segunda ionização do ácido, porque ele ainda tem ali um hidrogênio, né? Ó, vou pegar aqui para tu ver. É o bicarbonato, HCO3-, que vai reagir com a água, interagir com a água, e agora sim vai ceder o seu último hidrogênio. Tá aqui, ó. H. Calma, pessoal, não é difícil. H+, e aí sim formou o último, que é, tô bem, o carbonato. Agora sim, olha ali, CO3-2. Esse aqui é o carbonato. Carbonato. Tá? Essa aqui, então, pessoal, é uma das reações mais importantes que tem, inclusive. Aqui tu pode perceber, ó, que ainda sobrou um hidrogênio. Tá vendo? Então ela vai acontecer por etapas. E ainda eles podem ser super sacanas contigo e pedir, e como fica o processo de ionização total ou global?
Aí tu vai fazer um sisteminha, igual um sistema da matemática. Vocês lembram como é que se faz o sistema? Vamos fazer um sistema nessas equações aqui, ó. Mas é super fácil. O que é um sistema? Sistema consiste em somar equações. Tudo que está no mesmo lado da igualdade, a gente soma. Quem está em lados opostos, a gente diminui. Então faz a soma para mim. Eu vou fazer aqui para vocês verem a equação global. Olha como é fácil, como não é difícil. Ó, pensando no Enem já, que eles adoram fazer essas coisas. Vamos lá? Façam aqui. Primeiro, tem alguém que está igual em dois lados opostos ali? Sim. Quem é esse ânion que está igual? Ele tem um nome, é super importante. Inclusive, ele é fermento para bolo. Se tu for na farmácia, tu tiver com azia, tu compra ele. Para escovar os dentes e fazer um branqueamento nos dentes, tu usa ele. E algumas pessoas compram ele como bicarbonato, que deve ser oriundo do elemento carbono, né? Um elemento novo que algumas pessoas descobriram e não avisaram a química. Quem é então o único íon que está igual em lados opostos da flechinha, queridos? Vocês poderiam falar o nome dele, o professor esqueceu? Bicarbonato. Ó, não tem um bicarbonato no produto aqui, sim ou não? Não tem um bicarbonato no reagente aqui, sim ou não? Quando a gente faz um sistema, nós somamos as equações. Todos os componentes da equação que estão de um lado são somados e somados os do outro. Só que se eu tenho um componente de um lado e igual do outro lado, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa com o sinal trocado. Então, carbonato menos carbonato dá quanto carbonato? Zero carbonato, muito bem. Tem alguém que está igual no mesmo ladinho da flechinha? Hidrogênio. O professor é meio burro. Quantos hidrogênios a gente tem aqui, queridos? 1 mais 1. Quanto é que dá 1 mais 1? 2. Muito bem, são 2 hidrogênios. Então eu vou escrever para vocês a equação global, como a gente chama, ou ionização global. Ó, H2CO3, tá vendo? Vai produzir 2 hidrogênios, 2H+, como tu pode enxergar ali, dessa maneira, mais o CO3 menos 2. Essa aqui é a ionização total, ou equação total de ionização. Aí vai muito da criatividade, não é? Do elaborador de questão, o cara que vai fazer a questão para vocês. São as semi-reações, muito bem. Essa aqui é a equação global, mas é mais conhecida assim. Global. Sim. Eu me preocupo muito porque se ninguém passar isso para vocês, caso caia na prova pode ser surpresa, né? É uma coisa bobinha assim, mas enfim, às vezes aparece. Tudo bem? Eu me fiz entender ali, pessoal, vocês entenderam? Então, não é difícil de pensar. Ó, se tu acompanhar comigo o raciocínio, é super fácil. Eu não achei nada fácil para ti, né? Calma, não é difícil. Esse é o H2CO3, ok? Eu só falei para vocês que tem 2 hidrogênios. Então, cada hidrogênio arrancado é um elétron deixado, doado. Então, vamos começar a arrancar os hidrogênios. Eles não saem ao mesmo tempo. Primeiro sai um e depois sai o outro. Foi só isso que eu falei. Então, quando esse aqui for arrancado, assim, ó, arrancou. Ó, deixou o elétron aqui, tá aqui o H+, tá vendo? Formou HCO3-, que é o bicarbonato que vocês viram ali. Tá, e agora o segundo passo? Tirou. Cada hidrogênio arrancado é um elétron deixado. Fechou. Viu só? No final, a gente vai ter 2 Hs e um CO3 menos 2. Me fiz entender? Pode xingar, fiquem à vontade. Tudo bem, queridos? Vocês entenderam isso, sim ou não? Então tá, essa é a primeira pegadinha que pode haver nessa parte que é bem básica de ácidos. A segunda pegadinha que pode haver é essa aqui, ó. Esse tal de íon hidrônio. Ah, mas é que tu tá escrevendo os troços assim, e aqui tá escrito H3 ou mais. Como assim H3 ou mais? O que diabos é isso, né? Calma, que é fácil.
A Giovana Caldeira fez uma observação lá no começo da aula que eu vou resgatar para vocês agora. Então eu vou invocar a Giovana Caldeira. Giovana Caldeira, tu lembra que tu comentaste que íons só existem em? Isso, meio aquoso? Então, estes ácidos, H+, e tal, esses ânions, eles também só vão existir em meio aquoso. Então eu gostaria de falar para vocês também, ó, nesse segundo cuidado. Mais um cuidado. 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 Eles vão escrever no Enem de propósito para vocês, para que tu te atrapalhe um pouquinho, H3O+. Aí tu vai chegar lá e dizer, putz, mas o que diabos é isso? Pô, não me explicaram isso em química, gastei um tempão da minha quantidade de vida, né? Fui até em dias atípicos na aula, dias em que nem existia combustível mais nas bombas, onde as pessoas estavam entrando numa espécie de histeria coletiva, parecia aquele filme que eu vi, o Mad Max, que ninguém tinha combustível, uma loucura, e eu mesmo assim, Gustavo? Me aventurei e fui de trem pra aula, e aí eu chego aqui e não cai esse troço que eu nunca vi. Calma. Ó, vou passar para vocês. É o hidrônio. O hidrônio é o H3O+. Botou isso na prova, um monte de gente começa já a entrar em pânico. Já começa a ficar nervosa. O que eu faço com o hidrônio? Respira fundo e usa a tua capacidade cognitiva. Usa todo esse conhecimento adquirido e desenvolvido. Sabe o que é o hidrônio? É a mesma coisa que um H+, olha ali, queridos, olha ali, com uma aguinha. Tá vendo? Como a gente conversou antes, eu até vou escrever assim, ó. Hidrônio é o H+ aquoso. Aquoso. Por quê? Vou colocar aqui para vocês. Ó, vou explicar. Quando um ácido arranca o hidrogênio, arranca o hidrogênio de um ácido, como a gente viu antes, tipo vou colocar um bem fácil, HF, tá? Então, quando a água arranca esse H aqui, vou pegar a aguinha, água, ocorre a interação é forte, tá ali a interação, ali tá outra água, vou colocar outra água aqui interagindo com F, desse jeito, fechou as moléculas de água, mais interação, muita interação. Quando a água arranca esse hidrogênio, e tu lembra daquele mantra que o professor te falou? Que é assim, ó, cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Cada hidrogênio arrancado é o que, pessoal? Então, mas e que dele o elétron? Que dele? O elétron tá lá com o flúor. O flúor ficou com esse elétron. Afinal, o flúor é o átomo mais poderoso que tem, né? Olha ali, ó. Olha o elétron do hidrogênio arrancado. Tá aqui o elétron doado. E esse flúor vai estar com a aguinha. Ó, ele tá ali interagindo com a água, porque a água o puxou. A água puxou ele, vem cá, flúor, vem cá comigo. Separou ele do hidrogênio. Aí tu te pergunta, mas e que dele hidrogênio? Que dele? Calma, tá aqui o hidrogênio, ó, que perdeu o elétron. Então, quando a gente olha pro hidrogênio, ó, ele vai ficar com a água, tu tá vendo? E aí, se tu somar agora a partícula, ó, é H, 1, 2, 3. 3, sim ou não? O, sim ou não? Mais, porque é um H+. Então, o hidrônio, que é esse íon cátion positivo aqui, ele é justamente uma água com hidrogênio. Só isso, nada mais. Então, vocês podem chamar também de hidrogênio. Pá, que confusão! Queridos, se tu quiser apagar isso aqui e escrever H+ em cima, é a mesma coisa. Em outras palavras, é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Oi? Ué, o flúor tá aqui. É que eu tô na frente dele. Não, eu não mostrei o flúor. Só quis mostrar para vocês que o hidrônio é a mesma coisa que H+. Exatamente. Então, eu não estou colocando a equação que está aqui embaixo, entende? Eu só estou mostrando ali, Nath, o H+. Né? Quando vocês lerem H3O+, vocês estão lendo H+, é a mesma coisa. Então, não vou escrever H+, pode escrever H3O+. Não vou escrever H3O+. Pode pegar a tua poli, pintar e escrever H+ em cima. Porque o H+, ele não fica sozinho, avulso, à la carte, a granel, no limbo, no universo paralelo, não. O H+, ele só existe ligado a quem? Água.
Por isso que quando ele existe ligado à água, porque a água arrancou, a gente na composição da partícula, se somarmos todos os átomos, nós escreveremos H3O+, porque é uma água com um H+. Então, em poucas palavras, o que é um H3O+? É uma água com H+. A gente chama de um hidrônio, porque o hidrogênio não existe sozinho. Então, mas então por que tu escreve ele sozinho? Para facilitar a leitura, para não ficar tão extenso, não ficar tão grande, tão populosa a equação. Porque é muito mais fácil representar só o H+, do que representar todo o H3O+. Tudo bem? Uhum. Às vezes eles colocam o H2O nos reagentes, ao invés de botar na flechinha, então é uma miscelânea de representações. Quando eles colocam na flechinha, normalmente tu não vê o H3O+ aqui. Quando eles colocam o H+ aqui na equação, tu enxerga H3O+ lá. É isso que acontece. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa que escrever a equação sem o H2O no seu contexto. Uhum. Exatamente. É isso aí. Uhum. Então eu vou escrever para vocês aqui, para vocês verem como ficaria a equação. É bem fácil. Seria HF mais água, tá vendo? Ó, geraria H3O mais F menos. Que seria a mesma coisa que escrever HF, flechinha, H mais F menos. Exatamente a mesma coisa. A única diferença é que em um dos casos eu incorporei a água dentro da equação e no outro caso eu não incorporei a água dentro da equação. As duas equações se equivalem, são iguais. E se for 2H+, daí vai ser tipo, tudo aquilo ali? Tu vai colocar mais água aqui do lado só, porque o F e a água, eles não vão formar um composto ou algo assim. Só coloca água. Nunca vai ter 2H+ ali, só um H+. Tá, mas no caso, tipo... não, mas não é a mesma coisa que H3O. Então, tipo assim, ó... É que um dos Hs é um íon positivo, então tu tem que colocar a carga dele lá. O problema é que muita gente acha que o mais é do oxigênio, não é? É do hidrogênio que está junto com a água. Então, na representação fica confuso. O pessoal olha, um oxigênio doou um elétron. Não, é só o hidrogênio que não tem elétron e está junto com uma molécula de água. Eu acho que eu entendi a pergunta dela, mas eu não entendi. Tipo assim, ó, se for aquela expressão ali, ó. Como assim, querido? Se for 2 hidrogênios ionizados. Seriam 2 H3O+. 2 H3O+. É. Ah, tá. Tu diz aqui? É, tipo... Seriam só 2 H3O+. Onde tem H3O+, tu pode escrever só H+. Onde tem só H+, tu pode escrever H3O+. H3O+, é exatamente a mesma coisa que H+. É exatamente igual, são substituíveis. É só botar o 2 então na frente. Pra isso, quando aparecer a água de um lado, vai estar a H3O+. É isso aí. Não, ânion é ânion, sempre fica separadinho. Uhum. Tudo bem, pessoal? Bom, antes de chegar nessa parte então de oxiácidos e tal, eu só quero mostrar para vocês aqui uma outra coisa, que é uma casualidade, que não é algo importante, tá? Como eu falei para vocês, seria a terceira, digamos assim, observação ou cuidado. Tem alguns, o único caso que a gente recomenda, fala, que às vezes pode aparecer, são os casos com fósforo, que são esses aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Ó, o fósforo, ele pode ter alguns pequenos problemas no seu, digamos assim, na sua estrutura. Porque uma molécula de ácido fosfórico, ela pode ter uma desidratação intermolecular ou uma desidratação intramolecular. E isso gera um pequeno problema, né? Como vocês... Ah, não, aqui não tem o H3O+. Ah, não é esse aqui, queridos, perdão. Não é esse aqui que tem o H3PO3 e o H2PO3, perdão. Eu vou pedir para que vocês anotem aqui, por gentileza, se eu confundiu a figurinha. O terceiro cuidado era o que a Lê falou. Onde é que tu viu aquilo ali, Lê? Agora eu me perdi na página ali. Ah, tá, perdão, tá ali. Maravilha. Diácido... Ah, isso aí, boa, ali, ó. Vocês viram que... Obrigado, querida.
Ali vocês têm um H3PO3, e aí tu pensa assim, bah, mas aí tu mentiu. Pô, tu falou que o número de hidrogênios que a fórmula possui indica a quantidade de hidrogênios ionizáveis que esse ácido tem. E ali, ó, tu é burro, tu botou errado, porque tem 3 hidrogênios ali e ele é um diácido. Então, na verdade não, eu coloquei como, não é de propósito, como um pequeno cuidado ou observação que vocês devem ter. Existem 2 ácidos que, na verdade mais, o arsênio também faz isso, mas nunca caiu, pessoal. O máximo que já cobraram foi com fósforo, por isso eu coloquei o fósforo ali. E sinceramente também isso não é uma coisa tão relevante. Então eu vou mostrar de uma maneira mais direta, ok? Existem alguns ácidos, como por exemplo, ó, o H3OPO3, tá vendo? Assim. E o H, assim, H3PO2, que eles são um pouquinho diferentes. Eles existem, são formados na natureza, só que eles são um pouquinho diferentes. O H3PO3, ele não é um triácido, ele é um diácido. Diácido. Ácido. Por quê? É uma exceção. Normalmente a gente pega no livro e só joga assim, ó. Ah, decora aí, que esse aqui é um diácido e esse aqui é um monoácido. Jamais faria isso com vocês. Vou explicar para vocês por que ele é um mono, por que ele é um di. Ácido, ok? Esse aqui é um diácido porque acontece na fórmula dele uma coisa meio exótica, meio estranha, que é o seguinte. Quando a gente for olhar a estrutura desse ácido, o átomo central é o fósforo, dessa maneira, e a gente tem os oxigênios. Então tu vai ter ali, ó, duplinha aqui com oxigênio, tá vendo? Ó, oxigênio, oxigênio. Cadê o problema? O problema tá aqui, querido. São 3 hidrogênios ligados nessa partícula. Este aqui e este aqui. Estes 2 são ionizáveis. Agora, tem um terceiro hidrogênio que não é ionizável, porque ele não está ligado com oxigênio. Então, a estrutura não vai apresentar uma diferença de eletronegatividade tão grande, capaz de fazer com que a água interaja com aquele hidrogênio. Ou seja, a diferença de eletronegatividade entre esses 2 átomos beira o zero, pessoal. E se beira o zero, o polinho negativo e positivo aqui são muito inexpressivos. Tão pequenos que nenhuma água consegue chegar ali e fazer assim, ó. Não consegue. Então, somente esses 2 são ionizáveis. Esse é o problema. Então, esse é ionizável, ionizável, e esse é ionizável, ionizável. Agora, esse outro aqui não é ionizável. Não é ionizável. Infelizmente, isso acontece. Esse é o problema da inorgânica. Tem muita exceção, muita coisinha. A notícia boa é que, olha, normalmente não cai isso aqui, né, pessoal? Eu não lembro de uma questão, por exemplo, da URGS com essa exceção, tá? Que é uma exceção, por isso preciso estar chamando aqui como cuidado essa parte para ti, ok? Bem como eu vou mostrar para vocês essa outra aqui, outra exceção, que é o H3PO2, que sofre o mesmo problema. Oi? Seriam 2 ionizáveis, então seria 2H mais HPO3 menos 2. Parabéns, exatamente. É só arrancar esse aqui e esse aqui, pois eles são ionizáveis. Muito bem. E essa aqui, queridos, também sofre do mesmo mal, da mesma mazela. Tá aqui, ó, oxigênio em cima, oxigênio do ladinho. E aí vem o único ionizável. Olha que sacanagem que a natureza fez pra ti, viu? Então, pessoal aí que acredita na mãe natureza, essa coisa assim e tal, ó, fica bravo. Fica bravo porque a culpa é dela. A culpa não é minha, não. Como químico, eu só tô tentando entender. O único ionizável é esse aqui, ó. Ionizável. Ionizável. Por isso que ele é um monoácido. E esses outros 2 não são. Não ioniza
e não ioniza. Olha, pessoal, repito, eu não lembro de nenhuma questão sobre isso. Mas como eu não quero deixar nenhuma lacuna, estou passando para vocês esses dois ácidos. Oi. Ela falou da ionização. Uhum. 2H+, PO3 menos 2. Isso. Vai sobrar um H. Isso. Daí eu só boto. HPO3 menos 2. É. Uhum. Exatamente. Então eu vou escrever ali como a Vicky perguntou, pessoal. Eu vou colocar aqui em cima para vocês verem a equação ionizada, né? Só para vocês perceberem isso. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Aí fica fácil. Ó, no primeiro vai ficar assim, ó. Tu tem H3PO3, flechinha, 2H+, mais, por isso que ele é um diácido, HPO3 menos 2. E aqui no segundo, tu vai ter H3PO2, como ele é um monoácido, vai liberar só um hidrogênio, vai ser H+, é só arrancar um, né? Como só tem um ionizável, e vai ficar H2PO2 menos. Dessa forma. Em outras palavras, né? Acho que aqui é um só, perdão. Fechou. É só tirar os hidrogênios que são ionizáveis. Tudo bem? É só tapar aqui, ó. Tapa esses dois, o que sobrou é justamente o teu ácido, teu ânion. Tapa esse aqui, o que sobrou é o teu ânion, que são os ionizáveis. Então, essas são as exceções que vocês podem ter acerca desses ácidos. É chatinho? É, por isso que são exceções. Tem que guardar, repito, é difícil. É difícil dizer assim, ah, não vai cair, aí cai. Mas, de fato, normalmente não aparece isso na prova, não. Tudo bem? Bom, então, depois dessas análises, agora a gente vai para a parte, digamos, mais trabalhosa dos ácidos, que é a nomenclatura. Que essa aqui é a parte só de arrancar H. Agora a gente vai começar a dar nome. E a nomenclatura do ácido, ela é uma arte. É algo que se tu consegue trabalhar bastante, praticar bastante, a inorgânica passa a ser uma barbada para ti. Agora, se a gente, vou fazer 2, 3 e era isso. Aí tranca toda a inorgânica, certo? Então vamos lá, vou começar com os fáceis aqui para tu ver, e depois a gente vai para os difíceis, que são os oxiácidos. Eu vou começar aqui com a relação de hidrácido e oxiácido, que vocês têm nessa página, ali onde fala em presença do oxigênio. Algumas pessoas haviam comentado agora, mas e os hidrácidos? O que é um hidrácido? Pô, a Vitória falou ali em hidrácido, eu não sei o que é um hidrácido, então o professor vai comentar contigo agora. Quem são os hidrácidos? Vamos fazer assim. Os hidrácidos, eles fazem parte de um grupo de ácidos que não tem oxigênio. Eles são novos. Não se sabia na química que existiam ácidos sem oxigênio. Se acreditava que todos os ácidos possuíam oxigênio. Tanto que o nome oxigênio vem do grego oxi, que é do grego ácido, genus, gerador. Oxigênio é o elemento gerador de ácidos. Era assim que a química acreditava, não é, haver ácidos. Só que se descobriu com o tempo que existiam ácidos sem a presença de oxigênio. Sem oxigênio. Ok? Tá, não, é só um pouquinho. Como é que funciona isso? Pessoal, é o mais fácil. Estes são os mais simples, são os mais básicos, os facílimos, os que a gente fica muito feliz quando descobre. Porque a nomenclatura deles, que é o que normalmente atravanca a vida da gente inorgânica, é a nomenclatura mais simples que existe. Todos os hidrácidos têm, por regra, um sufixo que os identifica. Seja, por exemplo, um HCl, seja, por exemplo, um HCN, que é um clássico, seja, por exemplo, vou colocar aqui para ti, um HI, tá? Que também é bem importante. Tudo bem? Todos esses ácidos que não possuem oxigênio, eles na sua estrutura vão ter nomenclatura assim. Eles obrigatoriamente começam com ácido, porque todo o ácido tem ácido na frente, como nome. Damos o radical do elemento para a identificação do elemento, como radical da palavra. E hídrico para dizer, no final, no sufixo, que se trata de um ácido não oxigenado, um ácido sem oxigênio.
Então eu queria convidá-los a fazer comigo esses 4 exemplos super fáceis agora, para ver se a gente consegue dar nome para os oxiácidos, ok? Os hidrácidos, desculpa. Como é que ficaria o nome do primeiro aqui? Muito fácil, né? Inclusive eu vou te pedir para anotar algumas coisinhas sobre eles, tá? O primeiro é o ácido, por favor anota comigo. Como é de flúor, coloca assim, ó, flúor. E aí a terminação que indica que se trata de um oxiácido, que é hídrico, fluorídrico. Anotem, por favor, no ácido fluorídrico algo que cai bastante sobre ele em prova. Ataca vidro. É estranho, mas esse é o único ácido que tu não pode colocar em vidro. Ou em qualquer material de cerâmica ou coisa assim. Eu vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo vai saber. No Breaking Bad, na primeira temporada, eles tentam fazer uma coisa ilícita que é dissolver um corpo, ou quem nunca, né? Aí eles tentam dissolver um corpo numa banheira. E aí, né, o Walter, que era o químico, ele falou, usa ácido fluorídrico, que ele é muito corrosivo. Só que daí ele usou na banheira, e aí derreteu a banheira, derreteu o segundo andar, derreteu a parte da casa inteira. Na 5ª temporada, que é a última, acontece um pequeno problema, um homicídio, uma coisa também comum. E aí eles, agora eu aprendi, vamos dissolver o corpo? Vamos! Só que aí eles dissolvem num tonel de plástico. Por que é num tonel de plástico? Porque ele só não ataca plástico. É uma característica do ácido fluorídrico. Ele é muito corrosivo, ataca vidro bastante, né, por sinal. Inclusive, é clássico nos laboratórios de química, é o único ácido que não é guardado em recipiente de vidro. Somente em recipiente de plástico, ok? Outra coisa que é interessante, quando tu corta uma cebola e te emociona, né, que é uma coisa que toca assim a gente, cortar uma cebola, e aí tu começa a chorar, uma das causas do teu choro é justamente esse pequeno ácido aqui, que a cebola, ela libera alguns compostos de enxofre, que tem caráter ácido, dentre eles o ácido sulfídrico. Então pode pretear, por exemplo, as tuas joias, se tu estiver cortando cebola com anel de prata, por exemplo, pode ficar pretinho, porque acaba oxidando a prata. Sulfídrico. Pessoal, eu sei que é tentador, né? O nome do S é enxofre, mas não é enxofídrico, tá? Por favor, não faz isso com o professor. Então é sulfídrico. É legal que vocês lembrem assim, ele está presente na cebola, é produzido quando tu corta a cebola, por isso que ele irrita as mucosas dos olhos, a gente começa a lacrimejar muito para diluir o ácido e evitar que fique, né, muito, enfim, prejudique ele a membrana e tal, e as células que são mais sensíveis. E também ele tem um cheiro horrível, ele fede. Então se tu puder anotar, cheiro ruim, desagradável, cheiro de ovo podre, de matéria orgânica podre, normalmente é proveniente, dentre outras coisas, de ácido sulfídrico. Tudo bem? Então, 2 coisinhas, tá na cebola e fede. Dá para anotar assim, vai ficar mais didático. Bom, depois desse tem um clássico que não dá para esquecer. O HCl, ele cai demais em prova e o Enem gosta muito dele porque ele tem uma aplicação industrial bastante grande. Ó, ácido, se é de cloro, a gente bota assim, ó, clor. Vamos colocar juntos ali, ó. Clor e a terminação em hídrico. Afinal, é assim que a gente chama todos os ácidos sem oxigênio. Clorídrico. Mas eu vou precisar que tu anote 2 coisinhas sobre ele. Primeiro, ele está no suco gástrico. Ele é o grande responsável, dentre outros ácidos orgânicos que nós secretamos, não é, pelos órgãos e tal, no suco gástrico, obviamente, principalmente, não é, pelo fígado, pelo pâncreas e assim vai. A gente não pode esquecer em hipótese alguma, queridos, que o principal ácido do suco gástrico, da mistura suco gástrico, é o ácido clorídrico. Então ele está presente no suco gástrico, ok? E segundo, ele é comercializado nas ferragens com o nome de ácido muriático. É um nome vulgar, é um nome, enfim, não é trivial, assim, coloquial, mas que muita gente usa. E ele é um ácido bastante forte. Então, por exemplo, vamos supor que tu foi fazer uma obra no teu apartamento. E aí tu deixou cair, tu não é muito cuidadoso, deixou cair um pouco de rejunte ou de cimento. E aí tu olhou, o teu piso ficou feio. Como é que tu limpa aquilo?
ácido muriático. Tu tem que ir na ferragem e pedir assim, ó, tem um pouquinho de ácido muriático aí para eu poder limpar tal coisa. Então cai muito em prova assim, é usado para retirar cimento das lajes. Ácido muriático, ácido clorídrico. É chamado de ácido muriático, ácido clorídrico. Está presente no suco gástrico. O suco gástrico tem que ter um pH em torno de 1,3 a 1,4. Se passar disso, tu já tem uma coisinha chamada disenteria no organismo. O teu organismo entra em pane e manda tudo embora para produzir e secretar mais suco gástrico. Então tem que ter bastante cuidado quanto a isso. Está no suco gástrico e é usado como removedor de sujeira em obras. O diabo verde é o oposto. Ele é uma base, é a hidróxido de sódio. É uma outra substância que também é corrosiva. Tudo bem? E esse último aqui, pessoal, para finalizar, esse radical CN, ele é chamado de ciano. Portanto, esse aqui vai ser o ácido cianídrico. Ele é um pouquinho diferente, mas ele é super popular. Cianídrico. E aqui vem uma pequena observação, tá, pessoal? O ácido cianídrico, ele foi um dos primeiros ácidos a se utilizar na câmara de gás. O primeiro foi o cloro, em 1918, pelo Fritz Haber, obviamente, e o segundo foi esse aqui, que se usou na Segunda Guerra Mundial com a prerrogativa de matar piolho e traça. Vocês sabem que não foi essa efetivamente, né, a finalidade da utilização. Então, tem um filme até bem duro, assim, mas é muito interessante, que é... Olha, eu agora esqueci, pareço velho, que esquece os nomes. Ah, que droga. Aquele filme que o cara nega. Isso! É negação. É negação, é denial, né, em inglês, então, obviamente, muito bem, graças a Deus, obrigado, querida, é negação. Se vocês puderem ver, é um filme maravilhoso, lindíssimo, de um historiador britânico que nega o Holocausto e fala tudo. A questão não é ali ideológica e política e, enfim, social. Não, a questão é química. Se vocês olharem no momento em que eles vão coletar provas de que tecnicamente não houve algo forjado, ocorreu mesmo, ele fala direto em ácido cianídrico. E lembra sempre assim, pessoal, sempre fico preocupado quando acontece alguma espécie de ataque químico, porque eles ficam chafurdando em armas químicas. E uma das armas químicas mais perigosas que existem, sem dúvida, foi usada inclusive no atentado do metrô de Tóquio, há muito tempo atrás, mas foi um atentado terrível, é esse aqui. Ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele simplesmente faz com que tu comece a te debater e babar até morrer. Tá? E ele sim é usado para matar pragas também, como piolhos, traças e coisas assim. A questão é que na traça a dosagem é muito baixa. E vocês sabem muito bem que a diferença entre um veneno e um remédio é a dosagem, certo? Então não esqueçam, ele é muito tóxico, escreve bem grande, que as provas adoram colocar ácido cianídrico e dizer assim, ácido muito tóxico, resposta, cianídrico. Tudo bem? Me fiz entender? Então tá aí. Bom, esses são os fáceis. Agora a gente vem pra pedreira. Sim. Mas assim, ó, é uma regrinha que se tu memorizar comigo, fica tudo muito mais simples. Eu vou te incomodar bastante para tu lembrar dela. Vou ficar mandando áudio no grupo para vocês lembrarem dela, tá? Vou fazer isso. Eu vou rogar uma praga agora também para que tu fique lembrando dessa regra. Tu vai te pegar por vezes, assim, do nada ouvindo uma voz chata, é a minha, né? Gritando nos teus ouvidos para tu lembrar da regrinha do pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo. Pericuíco, osiposo. Pericuíco, osiposo. É o perico, ico, osiposo, pericuíco, osiposo. Então tu pode hoje ficar fazendo esse exercício de meditação. Assim, ó, pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo. Pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo. Pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo. Antes que alguém aqui jogue alguma coisa no professor, até porque está sendo gravado, então você, né, já vai ter uma prova, você agrediu o professor. Eu vou parar, mas é importante que tu lembre do pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo, porque é só com pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo que tu consegue dar nome para esses ácidos que têm oxigênio. Como funciona? Primeiro tem que decorar. Decorar o quê? Pericuíco, osiposo, pericuíco, osiposo. Não tem escapatória, tu me desculpa, a culpa não é minha, eu tô tentando te ajudar. Tá, e o que eu faço então? O que eu faço com esse troço? Bom, duas coisas que a gente acabou já antecipando graças às perguntas de vocês.
Os oxiácidos, eles têm uma característica muito importante, pessoal. Por mais que a fórmula ela te engane, tá? O hidrogênio e o oxigênio é que formam ligação. Tipo, salvo raríssimas exceções que tu tá vendo ali. Em todas as outras, vocês têm a mesma coisa. E eu gostaria que vocês tivessem contato com os mais populares oxiácidos que existem. Porque esses populares oxiácidos são os oxiácidos que vocês encontrarão nas provas. São estes aqui. O nítrico, sulfúrico, carbônico e o fosfórico. Então, para vocês poderem ficar mais rápidos, para, sabe, já chegar na prova num patamar acima dos demais concorrentes, eu gostaria muito, do fundo do coração, que vocês lembrassem desses 4, porque são os que mais caem. E cai tanto, que tu vai cansar de ver H2SO4 nos exercícios. Se vocês contabilizarem os exercícios, tem em torno de 150 exercícios só de inorgânica. E eu aposto que na terceira vez que tu faz H2SO4 com pergunta qual é o nome, ácido sulfúrico, tu não vai mais fazer regra de perico, icoso e poso para lembrar que ele é o ácido sulfúrico. Tu vai ficar rápido e é isso que eu quero que vocês façam. Outra coisa que eu gostaria de propor aqui foi o que o Gustavo comentou anteriormente. Nesses ácidos, queridos, a gente não pode esquecer que os hidrogênios, eles estarão ligados sempre ao oxigênio, tá? Então, sempre que tu tiver um oxiácido, eu vou pedir para que vocês batam uma foto mental desse momento. Ó, isso é o oxiácido, é o ácido nítrico. O oxigênio e o hidrogênio estão ligados. É que a fórmula escrita, ela te engana, ela manda uma mensagem pro teu cérebro, ó, vou enganar você. Ela tem o H e ali o átomo central. Aí tu pensa, o H tá com N. Não tá. O H tá com O. Essa é a sacanagem. Aqui no sulfúrico, olha o sulfúrico que a URGS cobrou. 2012, 2014 e 2016. Chega de surpresa com o sulfúrico, né? Surpresa? Não. Surpresa pra quem? Sulfúrico é isso aqui, ó. Já sei, há muito tempo já sabia do sulfúrico. Tu que tá rateando. Tá aí. Fechou, esse é o sulfúrico. Viu o H com quem que ele tá ligado? Tá ligado com O. Mas e o carbônico? Que dele o carbônico? Calma. O carbônico é o que a URGS mais gosta, sinceramente, por causa de todas as implicações biológicas que o carbônico acaba apresentando. Então esse é o carbônico. Tá vendo o carbônico? Aqui tá o H, ali tá o O. Deixa eu botar de azul, ratei, né? Errei aqui, para aí. Fechou? Agora sim, vermelhinho. Pronto. Tá ali o O, tá vendo? Esse é o carbônico. H no O. E para finalizar, o que a gente fez também, que é o fosfórico. Vou colocar ele aqui embaixo, porque não coube direitinho em cima. Tudo bem, queridos? Olha quem é que detém os hidrogênios, o oxigênio. Tá? Não esqueçam disso, por favor, eu vou pedir encarecidamente. Obviamente, mas olha só, tu tá me pedindo muita coisa. Tu acha que só tem química no vestibular, certo, né? Eu não tenho mais nada pra fazer. Tu acha que a minha redação tá uma maravilha. Tu acha que eu sei a tabuada do 7 até o final. Tu acha que eu não tenho nenhuma outra coisa pra fazer. Não. Eu não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês lembrem onde vocês escreveram. Eu vou te pedir ser taxativo. Ninguém vai fazer esses exercícios que nem um espírito livre. Tô preparado, vou fazer o tema 3. Pronto, vou me entregar. Eu vou fazer a primeira, não sei, não entendi, odeio essa matéria. Começo a entrar em pânico, fazer como a Giovana Caldeira mencionou, pacto com o demônio, não é, Giovana Caldeira? Falou agora, eu vou fazer alguma coisa, me veio uma encruzilhada. Né? Por quê? Não, porque eu não entendi a matéria. Não é que não entendeu a matéria, tu não te apropriou da mecânica da matéria, do modus operandi. Essa é uma matéria na qual tu não pode fazê-la sem consultar informações. E de tanto consultar, tu não vai mais precisar, com o tempo, consultar mais. É como se tu tirasse as rodinhas e saísse andando livremente com a tua bicicleta. Porque tu não precisa mais do apêndice, do apoio. E se vocês não fizerem assim, queridos, acredite, vai ser uma tortura essa matéria. Então, por favor, me prometam que vocês vão estudar dessa maneira, tá? Porque eu tô falando isso, graças a Deus, no vestibular só caem as mesmas coisas. Só que tem muita coisa mesmo. Isso me preocupa um pouco. Tá? Então, vamos para o perico, icoso e poso. Como eu dou o nome para essa naba?
Calma, olha o rancor. Tira o azedume do peito. Vamos fazer assim. Primeiro, per vem de hiper. Per vem de hiper. Hiperoxidado, muito oxidado, maior NOx. Hipo é de pouco, tipo meio hipotônico, meio pouco concentrado, pouca pressão, né? Então o hipo é um prefixo para pouco. Portanto, o hipo sempre vai ser para menor carga ou NOx de uma partícula. E o per sempre para maior carga ou NOx da partícula. A gente avalia o NOx sempre do elemento central. Então o elemento central é que vai designar se o nome do ácido vai ser pericuíco-osiposo, 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 pericuíco-osiposo. Se o NOx do elemento central for mais 1 ou mais 2, é hiposo. Se for mais 4 ou mais 3, oso. Se for mais 6 ou mais 5, ico. E se for mais 7, perico. Funciona assim. Por isso temos que decorar pericuíco-osiposo, pericuíco-osiposo. Tem exceção, duas, que vale a pena saber e eu vou mostrar para vocês. Tá, mas então o que eu faço? Exercício, óbvio, faço comigo. Tá aqui, ó, são só 5. Vamos começar? E adivinha quem são os 5? Basicamente todos os que eu coloquei aqui para vocês, tá? Vamos fazer juntos? Começando pelo HNO3. Como é o nome disso aqui? E para que serve? De onde vem e do que se alimenta? Vamos lá? -2, eu vou fazer a primeira, tá, pessoal? Depois, para não ficar muito bagunçado, eu já vou colocar direto o NOx ali em cima, porque eu só estou fazendo um chiqueirinho. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. -2, -6, mais 1, para dar 0, mais 5. Mais 5. Queridos, mais 5 é pericuíco-ozoiposo, pericuíco-ozoiposo. Puta, eu não decorei ainda. O que a gente conversou? Tu tem que decorar agora as coisas? Não, o que a gente faz para descobrir? A gente consulta. Aí tu vira a página e vê no pericuíco-osiposo, pericuíco-osiposo, quem tem NOx mais 5? Quem tem NOx mais 5? Ico. Então como é que fica o nome desse ácido aqui? Ácido nítrico. Ah, mas e como é que eu vou saber que não é nitrogênio? Tipo, porque, como é que eu não posso chamar de nitrogênico? O nitrogenico. O que a gente escreve numa prova, pessoal? Além do nome e da redação. Né? Escreve o quê? Nada, porque a prova é objetiva. Então vocês nunca vão ter alternativas. Qual é o nome do HNO3? É nitrogenico, nitrogênico, né? Nitrogênico, né? Não vai haver isso. Pelo amor de Deus. Então esse aqui, queridos, vai ser o ácido nítrico. Tudo bem? Nítrico porque é proparoxítona, certo? Para quem não curte, nítrico. Tá? Tem que saber sobre o ácido nítrico? Por favor. Ele é um fertilizante e usado em explosivos. Cai demais ácido nítrico. Fertilizante e usado em explosivos. Bah, eu quero fazer uma bomba. Olha, querido, vai precisar de ácido nítrico. Muito importante. Tá? Inclusive, o ácido nítrico tem um livro maravilhoso chamado Botões de Napoleão, que mostra todo o processo de descoberta de nitrocelulose, nitroglicerina, trinitolueno, todo o processo do Nobel. E a coisa mais idiota que já aconteceu, porque na química muitas coisas idiotas acabaram desencadeando grandes descobertas, foi um cara, um suíço, que ele estava lavando a louça, refletindo na vida, e ele era químico. E ele resolveu, eu não sei porquê, limpar o ácido nítrico com um pano de prato que tinha caído lá. Aí ele pegou o pano de prato, outra coisa, quem é que tem ácido nítrico na pia, né? Enfim, mas diz o relato do livro. Aí ele limpou, ele percebeu que quando ele limpou, o pano de prato, em, tipo, questão de segundos, explodiu. Ácido nítrico, pano de prato, explosão. E aí ele vendeu todas as economias dele e criou uma empresa de panos de prato com ácido nítrico. Né? O que aconteceu? Morreu. Por quê? Explodiu a empresa. Só que um cara muito inteligente adorou a ideia e resolveu comprar a patente. Sabe quem é esse cara? Alfred Nobel. O Nobel conseguiu estabilizar, desenvolveu a nitroglicerina, a nitrocelulose, que é a celulose do pano de prato com o ácido nítrico, e desenvolveu uma outra coisinha chamada TNT de forma estável. Ficou muito rico, faleceu e doou todo o seu dinheiro, né, na academia sueca
para a ciência. Então hoje se tem o Nobel de Literatura, Nobel de Química, Física, Medicina, é graças a esse ácido aí. E também é o Nobel, ácido nítrico. Tudo bem? Não esqueçam disso. Explode e é usado para fazer comida. Outra coisa, esse aqui de baixo. Como é que é o nome do de baixo? Ó, vamos lá. Menos 2, menos 8, mais 1, mais 2, mais 6. Mais 6 é o quê? Consulta para mim. Ico. Então esse aqui vai ser o ácido sulfúrico. Para que serve o ácido sulfúrico, pessoal? Sulfúrico. Tem que saber, esse é super importante, esse a URGS adora, já te falei. O ácido sulfúrico serve para bateria de carro. Ah, professor, quando eu nasci, meu pai me batizou em água de bateria. Não batizou não, querido, porque senão seria uma vez só. Porque a água de bateria é ácido sulfúrico. Professor, eu tô com tanta sede hoje que eu tomaria água de bateria. Pode ser, pessoal? Uma vez só. Essa pessoa vai entrar em decomposição. Vocês sabem disso. Porque a água de bateria é o que, queridos? Ácido sulfúrico. Não esquece disso. Muito importante. E esse aqui embaixo, ó, H3PO4. Óxido fósforo. Ó, menos 2, menos 8, mais 1, mais 3 para dar 0, mais 5. 5. Então, nóxido fósforo. Me ajuda ali, ó, Giovana Caldeira, me ajuda, Giovana Caldeira. Qual é mais 5? Periquico ou zoiposo? Então esse aqui fica o quê? Fosforico. Olha para o paroxítona. Fosfórico. Vai ser assim. Para que serve o ácido fosfórico? Fertilizante e Coca-Cola. Bota a Coca-Cola porque cai bastante, por incrível que pareça. Tá? E fica a sugestão, Coca-Cola é ótima para limpar coisas na cozinha. Tipo, se tu não consegue tirar aí alguma coisa grudada numa forma, foi tentar fazer, sei lá, um ovo e, olha, tu é um fenômeno, grudou até na panela, né, de teflon, aquela que não gruda nada, o teu ovo grudou, porque tu é um fenômeno, tu não consegue tirar, tá manchado, tá um drama, Coca-Cola. Lembrem que o professor falou, vocês não acreditam, mas esses videozinhos que passam direto nos feeds dessas pessoas que gostam de química e que são mangolonas como eu e os outros professores de química, a gente adora pegar essas coisas e botar em prova, pessoal. Eu não tô brincando, tô falando sério. Então tem um vídeo muito legal de como limpar as coisas com Coca-Cola. Então a Coca-Cola ela limpa muito bem porque ela tem o quê? Ácido, e é o ácido fosfórico, que é o principal ácido da Coca-Cola. Só a Coca-Cola tem o fosfórico. Então, ela limpa maravilhosamente bem, limpa muita coisa. Oi. Então, como tu vai usar a água também, não só a Coca-Cola, né, tá aí com detergente não fica mais grudento. E se tu usar a Coca-Cola zero também, né, a sensação de grude justamente é em virtude da sacarose, do açúcar, né? A Coca zero não fica tanto não. Sim, porque a Coca Zero ela tem aspartame, né? Que é ele é um peptídeo. Ele é um peptídeo, não é uma proteína, ele é bem pequenininho, né? Não é um polipeptídeo, ele é um peptídeo, é um dipeptídeo, na verdade, que ele tem uma sensação de doçura 500 vezes maior que o açúcar. Por exemplo, quando tu lê num produto alimentício escrito atrás assim, ó, acidulantes são substâncias que dão doçura. Tá? Doçura. E essa doçura ela tem um grau de doçura que foi criado pela indústria alimentícia, confesso que eu não sei qual é, mas o acidulante aspartame ele é 500 vezes mais doce que o açúcar. A sucralose 300 vezes mais doce que o açúcar, que também é uma outra substância que não é carboidrato, né? Então, ela é mais doce por causa dessa outra substância que dá doçura e tu lê isso nos acidulantes. Tudo bem? Queridos, esse último então aqui, o penúltimo, bem facinho, menos 2, menos 8, mais 1, para dar 0, mais 7. E mais 7 é o quê? Perico. Então esse aqui vai ser um ácido o quê? Perclórico. Esse aqui é um dos ácidos mais fortes que existem na natureza. Então só anota para mim assim, ó, muito forte. Porque tem uma questão da URGS que era muito legal, que dizia assim, um recém-nascido pode ter alguma espécie de ação bacteriana e micoses em partes do corpo sensíveis, como por exemplo, os olhos.
Uma forma de evitar as micoses é utilizar soluções levemente ácidas. Quais poderiam ser usadas, né, dentre as alternativas abaixo? Tu vai fazer essa questão. Aí tinha uma assim, ó, ácido sulfúrico, né? O pessoal, mas dá para usar porque ela é ácido, mas é levemente ácido. Dá para lavar o olho com ácido sulfúrico, pessoal? Dá, pessoal, né? Enfim, mas tu sabe, né? Talvez não seja uma atitude muito agradável. Bem como o perclórico, que era uma das alternativas. Mas ele é muito, muito forte. Anota assim, ó, muito forte. É um dos ácidos mais fortes que existem. Extremamente corrosivo. A resposta era um ácido fraquinho chamado ácido bórico, que eu vou escrever com vocês agora. Tudo bem? Ele não tem uma aplicação específica como os demais, apenas é legal que tu saiba que ele é muito forte. Então, se tu precisar, por exemplo, para tratar quantidades absurdas de água, tu pode usar doses pequenininhas de ácido perclórico, que já são suficientes para matar micro-organismos ou coisas assim. Tudo bem? Eu vou colocar para vocês agora o último, já para a gente entrar na parte final, e esse último ele é uma exceção. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês, vocês vão entender por que ele é uma exceção. O oxigênio é menos 2, menos 6, mais 1, mais 2, para dar 0, mais 4. Se vocês olharem na página anterior, mais 4 é oso. E esse seria o ácido, mas não é. E alguém poderia me ajudar a entender por que não é carbonoso? Por que ele é uma exceção? Qual é a família do carbono? 4. Qual é o maior NOx que um elemento da família 4, que tem 4 elétrons de valência, pode ter? Qual é o máximo de elétrons de valência que esse elemento pode dar? 4. Então, se ele pode dar 4, o máximo que ele pode doar é 4, o máximo vem justamente do sufixo ico. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Vocês não notaram que todos os pequenos terminam em oso? Tu pode guardar isso para te ajudar a lembrar. Todos os pequenininhos que terminam em oso são referentes a cargas pequenas. Então tu pode guardar menoroso. Eu sei, é horrível. Menoroso, que são os menores NOx. Todos os NOx pequenininhos são menorosos. E os maiores são maioricos. Então, como o maior NOx do carbono é mais 4, ele não consegue passar disso, é incoerente eu chamá-lo de oso, porque oso para o carbono seria mais 3, mais 2, mais 1, 0. Não o máximo que ele pode chegar, que é mais 4. Então, não dá para chamá-lo de carbonoso. Infelizmente, queridos, essa é a nossa primeira exceção. Esse aqui vai ser o ácido carbônico. Exceção, carbônico. Tem duas exceções que eu preciso que vocês lembrem. Esse aqui é um deles. Qualquer bebida gaseificada tem ácido carbônico. Pelo amor de Deus, escreve isso. Bebidas gaseificadas. Cerveja, ácido carbônico. Espumante, ácido carbônico. Água com gás, ácido carbônico. Qualquer bebida gaseificada tem ácido carbônico. E eles vão perguntar para vocês por quê. E a resposta é, esse ácido, tá pessoal, anotem isso, isso é muito importante. Ele, além de ser uma exceção para a nomenclatura, ele tem uma instabilidade muito grande. Ele é o único ácido que se quebra em água mais CO2 espontaneamente. Então, para a respiração celular, ele é muito importante também. Porque quando a gente respira e produz gás, o que mantém, por exemplo, o nosso pH do sangue constante é justamente esse processo de balanço gasoso no nosso organismo. E ele faz isso. A gente vai estudar bastante isso em equilíbrio químico. Vocês vão perceber que ocorrem reações de equilíbrio. Quando tem muito gás no nosso sangue, por exemplo, a reação desloca para a forma de ácido carbônico que ocupa muito pouco volume. Então tu não respira e cresce, entendeu? Eu vou respirar e começa a virar um balão, aí murcho. Não, porque o teu sangue ele faz esse balanço gasoso e uma das substâncias que diminui o seu volume porque fica na forma de ácido é o ácido carbônico. Então tem que cuidar bastante o ácido carbônico, sim, ele é super importante pra gente aqui. Por isso quando a gente toma refri, a gente fica inchado. Inchado não, mas com a sensação de que Sim, tem bastante gás no teu estômago, tu vai provocar mais gás e aí a tua reação vai acabar deslocando pro outro lado para que tu não infle, literalmente. A gente vai estudar bastante isso no equilíbrio químico, são reações reversíveis que acontecem em sistemas fechados. mas isso é da formação de bolha? Então, é formação de bolha,
Exatamente. O que acontece para formar bolha? É o ácido carbônico que está dentro do refri ou da bebida gaseificada que acaba se quebrando e se transformando em água e CO2. Aí tem liberação de bolha. Então, pessoal, não esqueçam disso, vai cair. Isso aqui é uma das coisas que mais cai no Enem, me preocupa muito. Como se tem bolha no refri? Porque no refri tem um monte de ácido carbônico. Aí quando tu abre a garrafa, tu provoca uma instabilidade, que é um deslocamento de equilíbrio, que transforma todo esse ácido carbônico em água e CO2. Então começa a produzir gás e vocês têm bolinhas no refri. Não esqueçam disso, essa reação é muito importante. Tem algumas observações para isso, eu vou mostrar para vocês agora. Antes de chegar, para a gente encerrar a aulinha, queridos, eu vou te pedir só um pequeno favor. Anotem para mim mais uma exceção, que é essa aqui, ó, H3BO3. Ele é o ácido bórico. Ácido bórico é uma exceção também, porque se vocês olharem o NOx do boro ali ele vai ser mais 3. Mas como o boro pode chegar no máximo até mais 3, não tem outra explicação. Se é o NOx máximo dele, vai ter que ser esse mesmo. Tudo bem? É exatamente o que eu escrevi agora aqui. Ele é usado para trabalhar ou tratar micoses. Ele é uma solução muito fraca, chamada de água boricada. Isso vai cair bastante nos exercícios de vocês. Água boricada. Cai muito mesmo nas questões. Eles vão perguntar bastante em meio às questões. Certo? Bom, para a gente finalizar aqui, pessoal, eu queria só mostrar para vocês essa parte final aqui do nosso quadrinho, que é justamente, deixa eu ver o que a gente tem ali. Ah, fechou. Que é isso aqui, ó. Bom, primeiro, existe um pequeno problema com o ácido fosfórico. Eu acho que vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Como eu falei para vocês, eu não lembro assim de questões relevantes sobre isso, mas eu queria mostrar para ti o que acontece. Se vocês olharem o NOx de todos esses ácidos aqui, ó, olhem bem. Ó, H3PO4, mais 5. HPO3, se tu for fazer o NOx, vai dar mais 5 para o fósforo também. H4P2O7, faz a regrinha do NOx, mais 5. Qual deles é o fosfórico se todos eles são mais 5? Pois é. Não tem. Então esse é um problema que se surgiu e se criou graças às descobertas de novos ácidos. Então, se utilizam alguns prefixos, só no caso do fósforo, repito, para fazer essa diferenciação, que é assim, ó, quando o ácido fosfórico, que é o H3PO4, esse é o mais abundante, ele tem a fórmula de HPO3, que é exatamente um ácido fosfórico menos uma molécula de água, a gente chama ele de metafosfórico. Metafosfórico, que é quando o ácido fosfórico, o H3PO4, perde uma molécula de água. Essa perda de água é muito interessante, ó, é uma desidratação intramolecular. Intramolecular. Molecular. Tá vendo? É uma saída de água de dentro da molécula e pode acontecer porque a molécula de ácido fosfórico é uma molécula muito grande e por ser tão grande, ela acaba tendo muita proximidade entre os radicais. Isso faz com que saia uma aguinha de dentro dela. Agora, pode haver também uma saída de água entre moléculas de ácido fosfórico, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Então, entre as moléculas de ácido fosfórico, se isso acontecer, que é uma interação intermolecular, como a Giovana Caldeira falou, molecular, vai haver a formação dessa coisa esquisita aqui, ó, que é o H4P2O7, que a gente chama de pirofosfórico. Então, em poucas palavras, o metafosfórico vem de uma desidratação intramolecular do ácido fosfórico e o piro de uma desidratação intermolecular do ácido fosfórico. Cai isso, a pessoa só tem um lugar no mundo onde isso pode cair. Uma chance para vocês. A CAF. Né? Então eles podem perguntar para vocês. Meta é para o intra e piro vai ser para o inter, ok?
Bom, como nós passamos já do nosso tempo, e eu não quero ver isso correndo em hipótese alguma, porque é muito importante ver a força dos ácidos, no inicinho da aula que vem eu vou ver o caráter dos ácidos com vocês com bastante calma para a gente poder prosseguir. E lembrem sempre que os ácidos são os mais extensos, os mais compridos, justamente porque eles são mais ricos dentro da inorgânica mesmo. Certo? Então muito obrigado pela atenção, boa semana para vocês, queridos, e eu vou indicar para vocês o tema, muito provavelmente tenha mais a ver com oxirredução ainda, para esperar um pouquinho a inorgânica. Certo? Tchau pessoal, tchau, tchau!